quero pedir perdão aqui ao nosso público, que é obrigado a ver todo o tempo, todo dia, né, o Lula falar alguma coisa. Gente, para mim é completamente indigesto e por mais que passe o tempo, eu não me acostumo, né, e está piorando. Gilmar Mendes antecipou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro antes mesmo de iniciar o julgamento. Aliás, não só de iniciar o julgamento, mas de aceitar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Em entrevista comprometedora ao Estado de São Paulo, Mendes afirmou ver, abre aspas, proximidade de execução, fecha aspas, no suposto golpe antes mesmo do processo iniciar o seu trâmite no tribunal. O ministro criticou o Exército e defendeu a punição até mesmo para cogitação e preparação daquilo que definiu crimes. Declarações evidenciam o viés político do STF, que atua simultaneamente como vítima, investigador e julgador. Mendes descarta ainda a anistia e nega a perseguição política, mesmo com Alexandre de Moraes sendo parte e juiz no processo. Fabi Barroso, que é jurista e é a nossa especialista aqui em questões de injustiça, no caso, vindo do STF. Fabi, sua opinião sobre esta entrevista do ministro Gilmar Mendes no Instituto Jurídico? Depois eu pergunto também para o nosso advogado e deputado federal também, o deputado Salles. Existe o conceito de repúdio do juiz que já mostra parcialidade. Você pode dizer, esse juiz, antes mesmo do processo, mostrou parcialidade, eu quero recusar esse juiz. Isso, no caso do processo do Bolsonaro, na sua opinião, poderia acontecer? Poderia ser levado ao plenário? O que vai acontecer no STF? Olha, são tantos absurdos que realmente eu até deveria estar acostumada, mas não estou. Porque o Supremo ele insiste, o ministro, eu já ia falar Alexandre de Moraes, mas Gilmar Mendes, que é o decano do Supremo, ele não se furta de dar entrevistas onde ele não deveria dizer, no mínimo, mas ainda para dizer as sandices, repetir as sandices que a gente tem visto, eu pelo menos acompanho os advogados da esquerda, né, e para mim é insano o que eles vêm dizendo. Por exemplo, né, que não existe, ninguém está falando de crime consumado, que é tentativa, ok, mas eu vou deixar bem explicado aqui, viu, ministro o Gilmar Mendes, nosso decano do Supremo, a tentativa, até para tentativa de golpe de Estado, é preciso que haja aí atos executórios, né, e a gente não viu, não ao menos nessas denúncias trazidas à tona, e muito menos naqueles áudios que, pelo amor de Deus, que vergonha, que o Fantástico acabou trazendo também numa junção, né, para tentar incriminar ainda mais o Jair Bolsonaro, mas o que deixa ele mais ainda longe da tentativa de golpe. É o que nós vemos ali, até pessoas conversando entre si, realmente alguns eram membros do Exército, mas eles falavam, a gente vai fazer com ou sem Bolsonaro, mas precisavam da caneta do Bolsonaro, isso não ocorreu, e aquele tanto, né, de mensagens, de aparelhos apreendidos, de pessoas que deram, então, fizeram só oitivas, né, sem ter nunca o outro lado, então não é somente o Mauro Cid, mas os demais comandantes das Forças Armadas do Brasil, que parece-me, né, que deram depoimento no sentido de que evitaram alguma coisa, e aí é onde o ministro Gilmar Mendes insiste em trazer essa narrativa, uma narrativa, né, de que teve sim uma tentativa e os atos executórios foram parados porque os comandos do Exército, aí, menos o da Marinha, né, do Exército e das Forças Armadas, menos o da Marinha, teriam impedido Bolsonaro de fazer um golpe. E que aí isso ainda culminou lá no 8 de janeiro, e que tudo isso começou no dia 20, em 2021. É um negócio assim que quanto mais eu escuto, pior fica. E aí a gente sabe que a defesa do presidente Bolsonaro está preparando uma série de nulidades. E eu só vejo nulidades na minha frente. Eu não consigo discutir esse processo, porque é tanto absurdo. Bolsonaro não deveria estar sendo julgado no Supremo. Bolsonaro não deveria ser julgado pela primeira turma. Bolsonaro não deveria ser julgado por esse tipo de crime junto com o pessoal do 8 de janeiro. Bolsonaro não... assim, é uma série de nulidades.
das mais banais e das mais factíveis, mas dá para fazer tipo aquele show da Xuxa de antigamente, que tinha um monte de carta. Você joga para cima o tanto de nulidade que tem. Nulidades pautadas na lei, não em narrativas. Então, eu conseguiria também fazer uma vasta lista de nulidades de hoje até o final, não somente em relação ao presidente Bolsonaro, mas aos demais denunciados, aqui eu cito Felipe Martins, que sempre é um caso chocante, de insistência e manutenção de ter colocado nisso tudo. Também tem lá um engenheiro que foi contratado pelo PL, que fez um trabalho técnico, e eu realmente fico em choque, eu fico, meu Deus do céu, onde isso nos levará? Porque não tem nada crível, não tem. Então, não adianta falar na força, porque é assim que eu sinto que os ministros estão fazendo. Essa tentativa do decano, Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, é um desrespeito a todos nós brasileiros. Ele vai na força, ele vai através da coisa jocosa, ele vai através do que parece, né, supostamente alinhado com a mídia militante, até com o próprio governo Lula, que subiu o tom e está falando aí, nossa, o Gonê é maravilhoso. Não, gente, eu nunca senti tanta vergonha, né, eu gosto do Silvio Navarro, que ele usa essa expressão, o parquê, né, o parquê da defesa, né, o titular da ação penal no Brasil, aquele que deveria, sim, tutelar o que está junto com os guardiões, né, da Constituição Federal, deveria tutelar os direitos de todos. Não, a gente está vendo isso ser rasgado. Por quê? Porque eles temem politicamente uma liderança que já se formou, e o pior de tudo, essa liderança ela não diluiu, e quanto mais batem nesse sentido, eu fico assim muito triste em constatar que os ministros, né, que se dizem tão inteligentes, além de não ter nada juridicamente dizendo mesmo, a gente vê um vazio aí de análise e de olhar para o futuro nas questões políticas. Eu espero que eles não queiram mais se meter tanto assim em política depois da vergonha pavorosa que terão. Eu acredito na justiça ainda, gente. Eu sou obrigada a acreditar na justiça. Além da divina, que essa realmente nunca falha, a dos homens, né? Porque nós, principalmente eu que sou legalista, a gente acaba não vendo o caminho. Quem quer o caos, né, não sabe lidar com lei. Parece que os ministros estão nessa. Antes de passar a palavra para o deputado Salles, vamos acrescentar outra declaração de outro ministro do Supremo Tribunal Federal que acaba de sair, porque o ministro Flávio Dino, que lembramos foi ministro da Justiça de Lula, admitiu não ver desconforto nenhum em julgar o ex-presidente Bolsonaro. Dino disse que não tem nenhum incômodo em julgar o ex-presidente no suposto caso do golpe de Estado, e lembramos que Dino foi adversário político de Bolsonaro, já relatou ações que desfavoreceram o ex-presidente. Agora, advogados de Bolsonaro se reuniram com Barroso e podem pedir o impedimento de Dino e Zanin, que lembramos também foi ex-advogado pessoal de Lula. A defesa questiona a competência do julgamento, que pode ficar na primeira turma, em vez de ir ao plenário. Primeira turma que será presidida pelo próprio Dino e tem maioria alinhada com Moraes, que é relator do caso. Deputado Salles, sua opinião sobre esta declaração de Flávio Dino? Nenhum incômodo, nenhum problema, ou seja, tudo normal sob o sol para eles. E como que a opinião pública, na sua opinião, perceberá esta decisão que poderá vir muito bem de condenatória contra o ex-presidente Bolsonaro? Olha, eu me formei há praticamente 25 anos atrás. E na época que eu estava na faculdade, eu me lembro que ministros do Supremo e magistrados em geral, de primeira instância, segundo grau, STJ e Supremo mais ainda, né, era uma atividade absolutamente incólume. Você não via ministros, desembargadores, etc., dando entrevista para todo lado, participando de viagem internacional paga por empresa privada, com causas naquele tribunal. Você não via esposa, filho, cunhado de ministro advogando na corte onde o cara julgava, ou no tribunal onde o cara julgava. Enfim, essa situação foi se degradando a tal ponto que não admira você ver magistrados
não se dando por impedido em determinados casos, como foi essa frase agora do Flávio Dino. Ele tinha obrigação de se dar por impedido. Ele estava no Ministério da Justiça do Lula, ou seja, ele ocupava um cargo político contra o Bolsonaro e toda a direita. Então, casos como esse, é óbvio que eles geram impedimento imediatamente, assim como o pré-julgamento manifestado por essa fala do Gilmar Mendes citada daqui a pouco, o fato do ministro Alexandre de Moraes ser vítima, instrutor do processo, julgador, tudo ao mesmo tempo, quer dizer, perdeu-se completamente a cerimônia em observar as regras de conflito de interesse, de impedimento, de suspeição, né? A magistratura de outrora era reconhecida pelos próprios magistrados suscitarem a sua suspeição, o seu impedimento. Era o próprio magistrado que vinha antes de tramitar qualquer coisa e dizer, olha, esse caso eu não posso julgar. Seja pela razão que for, porque parente era advogado da causa, porque tinha algum envolvimento pessoal com o réu, ou com o autor, enfim. Hoje, nada disso espanta mais. Não deixa de estar absolutamente equivocado esse tipo de comportamento e de postura. Mas não surpreende. Por quê? Porque no sistema constitucional brasileiro, a quem competiria tomar satisfações do ponto de vista procedimental em situações como essa se a Corte não o faz? Competiria ao Senado. Como nós temos um Senado que está absolutamente ajoelhado diante do Supremo, seja porque muitos dos membros têm um baita telhado de vidro, então não tem coragem de levantar a voz, porque tem o rabo preso e não podem falar, tem outros que não têm o rabo preso, mas por outro lado são aliados políticos dessa turma, e tem outros que são tão despreparados, tão débeis mentais, que não têm condição de fazer nada. Então nós temos uma porção diminuta de bons senadores, existem bons senadores, mas são uma porção diminuta diante desse caos instalado que nós estamos vendo. E, obviamente, não será pelo Alcolumbre que nós vamos ter algum tipo de esperança que o Senado se posicione, porque ele é do game total e ele não vai fazer porra nenhuma contra ninguém. E agora vamos falar... Opa, Maurício queria comentar? Pode falar, Maurício. Eu não sou jurista como os brilhantes aí, a Fabi e o Salles. Eu só queria dar um exemplo aqui. Estou aqui na minha frente no computador, o juiz da Suprema Corte Americana, Clarence Thomas, foi colocado na Suprema Corte em 1991 pelo Bush pai. De 1991 até 2006, ele falou 4 vezes na Suprema Corte, fez 4 perguntas durante 15 anos. O juiz Clarence Thomas, ele é um negro, nasceu na Geórgia e trabalhava em assuntos de civil rights, foi colocado na Suprema Corte pelo Bush pai, e entre 2006 e 2016 ele ficou mudo. Ele não fez uma pergunta na Suprema Corte, sempre falou nos autos. E de 2016 a 2020 ele fez mais 2 perguntas. Você nunca viu o juiz da Suprema Corte, Clarence Thomas, dar uma entrevista numa televisão, um jornal, nada, newspaper, nada. Ele não fala. Ele está quase 30 anos na Suprema Corte e só ouviram a voz dele umas 6 ou 8 vezes. Essa é a Suprema Corte dos Estados Unidos. A Suprema Corte do Brasil é um circo. E continuando o nosso giro de notícias, porque o senador Girão prepara um pedido de impeachment contra o procurador-geral da República, Paulo Gonet. O senador apontou omissão durante suposta coação em delação de Mauro Cid. O senador Girão, lembramos, do Partido Novo, assim como o nosso deputado aqui, que está hoje conosco, o Ricardo Salles, e pediu impeachment está analisando o pedido de impeachment contra Paulo Gonet por suposta conivência com atos de coação na delação de Mauro Cid. O parlamentar questiona a omissão da PGR e Girão acusa o procurador-geral de cumplicidade com aquilo que define arbitrariedade judicial ao apresentar um episódio sem tomar providências. O senador também critica a inércia do Senado diante das supostas ações autoritárias e convoca manifestações para o dia 16 de março. As críticas estendem-se ao governo Lula, que Girão acusa de irresponsabilidade fiscal e de conduzir o país para a falência. Vamos mostrar as declarações do senador Girão. Não sei se conseguimos mostrar aqui. Agora estamos vendo
o senador Girão se manifestando no X. Deputado Salles, o Girão é do seu partido. Primeiramente, a pergunta telegráfica: o senhor vai participar também das manifestações do dia 16 de março? E ponto número 2, sua opinião como parlamentar e como jurista aos excessos e aos, vamos dizer assim, ao comportamento autoritário de Moraes, que tentou forçar uma confissão de Mauro Cid e depois acabou dando mais uma vez a prisão para Cid no final de todo esse trâmite. Bom, eu vou começar do final, né? O próprio Gilmar Mendes criticava muito o formato de delação premiada utilizado na Lava Jato, dizendo que aqueles depoimentos, aquelas contribuições, aquelas delações eram obtidas mediante uma tortura psicológica. Ora, esse caso especificamente que veio à tona do Mauro Cid, ele é o exemplo pronto e acabado de tortura psicológica. Virar para uma pessoa que está ali já numa situação de bastante fragilidade. Não estou dizendo que ele tem que ser tratado como criancinha, mas também não pode virar para uma pessoa e falar: não, eu vou prender seu pai, sua mãe, sua família, sua filha, todo mundo, se você não mudar de opinião. Ora, é evidente que o cara vai entregar qualquer coisa que ele tiver que entregar. Então, não há dúvida alguma de que esse caso, essa delação do Mauro Cid, foi sendo conduzida e foi sendo guiada, né, o depoimento dele foi sendo guiado mediante a faca no pescoço, que era a ameaça de prisão dele, do pai, da esposa e da filha mais velha, uma filha maior de idade. Com relação à manifestação, eu até estava olhando aqui agora, por coincidência, o X lá, o Twitter X, que tá uma polêmica se vai ter ou não vai ter manifestação na Paulista no dia 16 de março. Eu acho que tem que ter. Eu acho que tem que ter pelo seguinte: eu me lembro bem quando... Eu queria só recordar aos amigos aqui que nós fundamos lá o Movimento em Direita Brasil desde 2006. E desde 2006 nós estamos participando de movimento de rua contra o MST, contra isso, contra aquilo. E logo depois daquele episódio do Black Bloc, que era a briga lá pelos R$3 versus R$3,20, a sociedade foi para as ruas daquele momento em diante e não saiu mais. E o grande palco das manifestações em prol da moralidade da política, contra a corrupção, para melhorar o país e tudo, em pleno governo Dilma, era a Avenida Paulista. A Avenida Paulista, que foi pedindo cada hora, a pauta ia mudando, mas não havia uma pauta pré-definida, havia um sentimento homogêneo dessas pessoas que era contra aquele governo, contra o PT, contra o Lula, contra o Mensalão, Paulo Okamoto, Palocci, Zé Dirceu, Genuíno, era o Petrolão, Mensalão, a Lava Jato, e aí culmina com não só o impeachment da Dilma, a prisão do Lula e a própria eleição do Jair Bolsonaro em 2018. Ou seja, é um movimento que ele precisa ganhar as ruas. A gente precisa permitir que as pessoas vão às ruas se manifestar, cada um da forma que quer. Se o sujeito quer levar um cartaz fora Lula, leva fora Lula. Se ele quiser um cartaz dizendo anistia já, que é um tema importantíssimo, a gente brigar pela anistia dos presos e dos condenados do 8 de janeiro, também tem que levar. Se ele quiser levar, por exemplo, da moralização dos Correios, ou do fim da roubalheira lá, que já está sendo descoberta, ali como é que chama, naquela outra empresa lá, da Eletrobras e não sei aonde, também. Quer dizer, olha só, o Cauti, esse histórico de manifestações da direita na Avenida Paulista, que é o grande palco das manifestações brasileiras, aquele trecho em frente ao MASP, ele é a posição mais emblemática das manifestações recentes dos últimos 20 anos no nosso país. Não é Brasília, não é Rio de Janeiro, não é Candelária, não é lugar nenhum, é a Avenida Paulista. Então nós não podemos deixar as pessoas na mão nesse momento. O fato das pessoas irem à Paulista não significa que está fazendo afronta contra A, contra B, ou que a pauta deixou de ser A e passou a ser B, é tudo junto, como diz aquela frase, é tudo junto e misturado, que é um sentimento generalizado, de certa forma, disseminado e desordenado na sociedade, de descontentamento com que tudo está acontecendo. Você não vai colocar o pensamento da sociedade numa caixinha e dizer, olha, essa manifestação é contra A ou contra a pauta B,
as outras pautas nesse momento não. Mas não existe isso, isso é absurdo. Então, nós temos que legitimar as manifestações. Eu lamento que várias cidades aí, diante da pressão, na minha opinião, equivocada, absurda, que estão sendo feitos, não pode fazer. Eu vi um tweet de não sei quem dizendo, quem for é traidor. Que traidor? Porra nenhuma, coisa ridícula. Cresça e apareça, sai das fraudes. A maioria das pessoas que estão falando isso, em 2013, 2014, não tinha nem idade para a avenida, e quem tinha idade muitas vezes nem ia. Né? Então nós que íamos, que pusemos lá o pedalinho do Lula, lá com o Movimento Endireita Brasil, pusemos o Lula pela primeira vez fantasiado de presidiário dentro da grade, a gente tem a foto disso aí, tá lá no meu Twitter, no meu Instagram, quem quiser ver. Nós estamos lá desde o começo, sabemos como aquilo é. Não adianta querer coordenar e dizer, olha, isso sim, aquilo não pode ter cartaz, não fale isso, não diga aquilo. O que é isso? Isso tira a espontaneidade completamente. E mais, os movimentos de rua que forem organizar, eles têm que dar espaço para todo mundo. Não tem essa história de vai fulano, não vai ciclano. Nós estamos todos contra o Lula, todos contra a esquerda e o PT. Depois que a gente tirar essa turma, depois que a gente tiver certeza que eles não voltam para o poder, que eles não se reelegem em 26, aí você entra nas filigramas, se o caminho é 1,2 ou 1,3, se é A mais B ou se é A mais C. Mas nós temos que derrubar essa turma, temos que tirar esse pessoal do governo. Não pode continuar, o Brasil não aguenta, vai quebrar. Inflação bombando, dólar lá em cima, juros explodindo, tudo preço da hora da morte. Então assim, você dizer para as pessoas, não vai, só vale se você for no Rio de Janeiro. Pô, vai se catar, isso é ridículo, Tem que estar todo mundo junto, não pode ter essa divisão. E quem está fomentando esse negócio de não ir para A, não ir para B, não vai para Paulista, está criando uma cisânia onde não deveria ter. Então a minha resposta é, se tiver manifestação, e eu acho que vai ter, eu vou. Pode ter uma pessoa, 2, 20 mil, 100 mil, não é isso, não é competição. Quem arregimenta mais gente, vai levar, não vai levar. Foda-se, não interessa, o importa é as pessoas irem manifestar o seu descontentamento, irem como sempre foram, não precisaram ser convidadas para isso, não assinaram nenhum termo dizendo eu só vou com a pauta A, a pauta B. Esse é um movimento espontâneo, legítimo e que começou faz tempo. E de repente, por ciúme de homem, que é a pior coisa que tem, nunca vi um negócio desse, né? A ciumeira, sei lá que raio que foi, não, vamos esvaziar e vamos transferir, vamos desqualificar, vamos aterrorizar quem está querendo ir para Paulista. Pô, vai se catar, puta coisa ridícula. Fabi Barroso, sua opinião sobre essa questão sobre esse pedido de impeachment do senador Girão, será que vai ter algum tipo de chance de prosperar? Olha, eu fiquei muito feliz quando eu vi, ainda não vi o pedido formal do Girão a respeito disso, mas como eu já havia dito até no tema anterior, o Gonê realmente ele alinhou fatos que não estão narrados, então não são fatos, são narrativas, né? Ele pegou, eu sei que ele tem acesso a mais provas, né? Mas o que a gente tem ali, o resumo que ele mesmo fez, as petições que ele apresentou, a forma que ele colocou separadamente e ainda deixou um link para outras pessoas serem denunciadas com base no relatório da Polícia Federal e delação do Mauro Cid, é realmente vergonhoso, né? Tem fatos ali que o Mauro Cid disse, porque agora a gente teve o levantamento do sigilo dos áudios do Mauro Cid, das delações, das múltiplas, né? E ele, o Paulo Gonê, quando foi colocar isso na petição, colocou exatamente o contrário do que afirmou o Mauro Cid. Então, assim, são várias violações. Então, realmente, cabe pedido de impeachment por crime de responsabilidade ao Gonê. E quem faz esse controle de constitucionalidade é o Senado. Então, Girão, tem mais do que meu apoio, né? Quando tiver a peça, se puder me enviar, agradeço para ler e assim vibrar, porque nós precisamos disso. Nem que não dê em nada. Nós sabemos que o Brasil está muito difícil, porque as coisas estão num ciclo vicioso, muito difícil de sair dele. Eu estava vendo agora há pouco nas redes sociais, infelizmente até tinha visto alguém aqui no chat dizer, e eu fui conferir, eu fico realmente assim
Triste, gente, triste, porque o ministro Alexandre de Moraes foi dar uma palestra na USP hoje e insiste na narrativa de que as empresas, as big techs são malvadonas e que elas querem, né, ser donas do debate e por isso, né, elas têm que respeitar fronteiras e que o Brasil é soberano. É a mesma narrativa do Gilmar, é a mesma narrativa do Gonê, só que isso é gravíssimo, porque não são somente narrativas vazias, são pessoas indiciadas, ainda a gente vai ter a denúncia, né, mas algumas já estão presas no âmbito dessas coisas que são completamente fora da realidade jurídica, né, viciada de erros e de nulidades. Então, obrigada aí, senador, não pode dormir e a gente tem que saber se dividir para que todos aí, né, que estão trabalhando tanto no Senado quanto na Câmara, os poucos que nós temos do nosso lado que não são centrão de fato, tem que trabalhar e mostrar esse serviço, porque o brasileiro está, gente, exausto. É exausto, tá? É exaustivo participar do apocalipse brasileiro. Não sei se o Maurício queria comentar alguma coisa sobre essa pauta, senão passamos para a próxima. Comentário rápido, eu só estou esperando quando que o brasileiro vai sair desse transe. Vai sair desse transe que eles estão vivendo, em que o Congresso e o Senado não fazem nada e estão vendo o apocalipse se aprofundar cada vez mais, como disse a Fabi. Perfeito. Última notícia, 2 minutinhos para cada um para comentar, porque durante os 45 anos do PT, essa celebração dos 45 anos do PT, Lula defendeu publicamente todos os condenados do Mensalão e da Lava Jato. Defendeu publicamente José Dirceu, Delúbio Soares, João Vacari, condenados no Mensalão e na Lava Jato. O presidente comparou a situação dos aliados à sua prisão em Curitiba e alega que todos foram vítimas de mentiras. Todos os citados não tiveram filiação ao PT e se recusaram a fazer delação premiada. Nenhum deles aceitou confessar seus crimes e indicar outros colegas responsáveis de roubalheiras. Lula reforçou a narrativa que a perseguição política, que sofreu perseguição política, e ignorou provas que levaram às condenações. Uma estratégia do líder do PT de tentar reescrever a história de esquemas criminosos que desviaram bilhões de reais e que levaram a pesadas condenações desses políticos. Vamos dar uma olhada no vídeo do Lula defendendo os condenados do Mensalão e depois vamos para os comentários da nossa bancada. É importante que a gente coloque a democracia no nosso dia a dia, porque não adianta a gente fazer bravata. Não adianta. Sabe, nós passamos gritando 4 anos. Não passarão, não vai ter impeachment. E teve impeachment. Então é importante que a gente saiba o seguinte: se eles voltarem, tudo aquilo que é conquista, você sabe que ele destrói. E não falharão em construir mentiras para destruir a gente outra vez. O Zé Dirceu sabe o que é ser vítima de mentira. Está aqui o companheiro Delúbio, sabe o que é ser vítima da mentira. O companheiro Vacari, que não está aqui. E tantos outros companheiros que foram vítimas de mentira. Eles primeiro contam a mentira para depois tentar nos destruir. Eu sei o que eles fizeram comigo. Queria iniciar com o deputado Salles. Deputado, 2 minutinhos para cada um dos comentaristas sobre essas frases de Lula e essa tentativa de reescrever a história. É um baita de um absurdo. Todo mundo sabe que esses caras são tremendo de uns vagabundos, ladrões, corruptos, safados. Tava tudo demonstrado, os processos tinham tudo quanto é prova de tudo quanto é coisa. O problema é que a derrocada desse tipo de processo da Lava Jato, toda essa reversão do que aconteceu, e foi muito importante, nós comentamos aqui agora há pouco, as ruas, né, lá atrás para pressionar a prisão, Mensalão, Petrolão, tudo isso, as ruas foram fundamentais para isso. Esse negócio começou a reverter quando tiraram as assinaturas da Lava Toga no Senado. A Lava Toga estava pronta para acontecer e aí lá atrás houve um movimento que tirou as assinaturas da Lava Toga. Se aquilo não tivesse sido frustrado, todo esse movimento de enterrar a Lava Jato e liberar esses corruptos não teria acontecido. Fabi Barroso, sua opinião sobre essas frases de Lula, lembrando que havia amplas provas
que levaram a condenações, né, inclusive contas correntes no exterior que foram repatriadas, né, com bilhões de reais. Sua opinião sobre essas declarações de Lula? Primeiro, eu quero pedir perdão aqui ao nosso público, que é obrigado a ver todo o tempo, todo dia, né, o Lula falar alguma coisa. Gente, para mim é completamente indigesto e por mais que passe o tempo, eu não me acostumo, né, e está piorando. A gente realmente tem um desmonte aí, o Toffoli não para de fazer esse revisionismo histórico e judicial através, né, da justiça ali do Supremo, mas não dá para dizer, gente. O que aconteceu no Brasil não é outra coisa a não ser a corrupção enfadonha que nós temos desde sempre, mas que em governos petistas foi um verdadeiro escândalo. Então ele falar que Dirceu, Delúbio, Vacari, Palocci, né, que recentemente teve tudo anulado, tá limpo como a neve, né? Mas é uma neve que ela já é bem escura e bem característica aqui do Brasil, que nós já sabemos que é lama pura. E realmente, se nós tivéssemos no Senado esse controle de constitucionalidade para que não houvesse, né, esses abusos do judiciário, que é crime também, não é só crime de impeachment, é crime de abuso de autoridade, e nós tivéssemos como punir esses juízes que estão ocupando as mais altas cadeiras da nossa Suprema Corte, fazendo esse revisionismo e passando o brasileiro de otário, realmente daria certo, né? Então, eu não sei qual mecanismo nós temos mais, gente. A gente já entendeu que não adianta ficar pedindo para o presidente, que agora é o Alcolumbre, pautar algum tipo de impeachment, né? Isso é triste. A gente sabe que a gaveta deles é bem, bem profunda, mas não tem como continuar o Brasil com essa papagaiada, com o presidente atual do Brasil pegando o microfone para dizer que tudo aquilo era uma mentira, quando nós tínhamos provas, condenações, trabalho de muita gente, né? A gente tem agentes da Polícia Federal, procuradores, instâncias diferentes, provas sobradas, dinheiro devolvido e tudo mais. Falar que a Lava Jato teve erros, teve. Mas isso não dá para colocar no mesmo lote de que os absurdos que estão acontecendo agora. Não, gente. A Lava Jato teve controle de constitucionalidade, exercido inclusive num julgamento do Lula por 16 horas, que depois foi revisto. A gente não está vendo nem sombra disso, não é mesmo? Todas as pessoas que estão sendo julgadas no Supremo e rejulgadas agora no Supremo não tem sequer o direito a falar. Se bem que Dirceu, esses aí, a gente já sabe o que eles falariam, né? Somos inocentes e era tudo do amigo do meu amigo. Ou do amigo do meu pai, né? Maurício, sua opinião sobre essas frases de Lula? 2 minutinhos para encerrar o nosso Paradox Show. Bom, eu acho que tem sim solução, Fabi. O Instituto da Greve ainda não foi utilizado da maneira que deveria ser utilizado. É o único recurso que sobrou ao povo brasileiro e que os militares muito bem disseram aí em 2022, em novembro, quando colocaram uma carta aberta à população dizendo que é um instituto em que o cidadão tem direito garantido pela Constituição. Então, eu particularmente sou contra manifestações com hora marcada, dia marcado, num domingo, em que segunda-feira as pessoas todas voltam para o trabalho para sustentar a vagabundagem, que é isso que acontece. É muito bom para fazer vídeo, para fazer corte, para fazer like, para fazer discursos inflamados, mas na prática não muda nada. Segunda-feira volta a roubalheira e continuar sustentando. Então, quando o povo entender que é o povo que sustenta isso, que é o dinheiro do pagador de imposto, aquele que pega 3 ônibus por dia para trabalhar, o dinheiro suado dele, que é recolhido na fonte, né? Os produtos já têm o imposto embutido, ele não pode nem sonegar. Esse dinheiro que sustenta toda essa máquina, a nível federal, estadual, aí não, por que não municipal, quando o povo entender, quando ele parar, e foi o que bem me lembrou o Ricardo, que é as ruas, né? Então, naquela época o pessoal foi para as ruas e ficou nas ruas. Ficou nas ruas. Então não adianta ir para a rua no domingo, onde nada acontece, e voltar segunda-feira a sustentar a máfia. Então tem que ir para a rua e ficar nas ruas, até que se paute o impeachment e que se mude as coisas, o estado das coisas. E esse é um direito garantido pela Constituição.
Não há subversão nenhuma a dizer isso. É um direito garantido pela Constituição. Não precisa baderna, não precisa quebrar nada, é só parar. Então, a economia a gente vê depois. Para o Brasil, a economia a gente vê depois.